Outra coisa, pastor, nossa comunicação é muito boa. Beleza, a minha pergunta é, qual a pauta dela? Porque tem gente que conversa muito bem sobre os outros, sobre a igreja, sobre a empresa, sobre os negócios, sobre os filhos, sobre tudo, mas nunca conversa sobre os dois. São os desafios que nós temos enfrentado hoje no nosso casamento. Você tem que aprender hoje a diferença entre falar muito e falar demais. Tem gente que fala quase nada, mas pensa em gente que fala demais. E tem gente que fala muito, mas não fala demais. Porque quem fala demais fala o que não deve, fala na hora errada. Então nós vamos brincar um pouco com isso. Eu queria que já desde agora você imaginasse que tipo de comunicação você tem exercido. Quando você para conversar, o negócio se resolve, ou além de não resolver o que tu tentou, tu arrumou um montão de problema que não tinha. Porque tem gente que é assim. Vamos sentar para discutir, né? Vamos discutir as relações, o DR, para nós resolvermos uma causa. Normalmente, se não tiver habilidade, sabe como é que começa? Vamos parar, porque nós vamos brigar. Você é um burro, você não entende nada do que eu estou falando. Não dá para conversar contigo. E além de não resolver o que você tentou, você ainda arruma um montão de problema que nem existia. Então conversar, e se for com cônjuge, é mais difícil ainda. Pensa num negócio desafiador, conversar com seu marido. Se for ele conversando com qualquer outra pessoa, é fácil, compreensível, atencioso, sabe? Esse dia eu vi uma mulher discutindo com o marido, eu achei engraçado na igreja. Ela estava nervosérrima, dedo em riste, você isso. E eu de longe, olhando, que eu gosto de ver. É meu campo de estudo, de observação. De repente alguém bateu nas costas dela. E ela estava, quando alguém bateu, ela virou e fez assim: oi, a paz do Senhor, tudo bom? Eu falei, o Satanás já saiu, né? Aquilo foi um toque libertador. Porque para conversar com outras pessoas, nós somos educadérrimos, polidos. Por isso que quando o assunto é comunicação, principalmente casal, repita comigo: vamos lavar roupa suja na frente dos outros. Nós aprendemos que roupa suja se lava em mentira, errado. Você tem que ir para frente dos outros, e de gente que tu não tem intimidade. Porque na frente que tu tem intimidade, a intimidade também faz você perder a cabeça. Tu tem que ser na frente de quem tu quer manter a impressão de bom moço, de boa moça, porque aí você controla, certo? Na frente dos outros, se a sua mulher falou algo que você não entendeu, como é que você fala? Você poderia repetir, por gentileza? Eu acho que eu não entendi direito o que você quis dizer. Na frente dos outros. Se for só você e ela fala algo que você não entendeu, repete agora, que eu quero ver. Repete, você vê se a Maria da Penha não vai baixar aqui em casa. Porque na frente dos outros, nós temos a tendência a sermos muito mais educados. Quando nós olhamos para a Bíblia, a Torre de Babel nos dá uma grande direção quando o assunto é comunicação. Aliás, me parece que é disso que ela quer tratar, e unicamente um povo unido, falando a mesma língua, cumprindo o mesmo propósito, se entendendo, fazendo a obra aparentemente impossível. A Bíblia chega a dizer que o propósito da torre é chegar nos céus. Nós sabemos que isso não seria possível, mas eu quero que você pegue a mensagem. O que Deus disse é: vamos ver esta obra, porque quem fala a mesma língua, quem consegue se comunicar, quem consegue trabalhar no mesmo propósito, para essa pessoa, para essa família, para essa empresa, para esse negócio, para essa igreja, não há limites. Você consegue entender isso? Esse é um assunto muito sério. Daí a importância, né, do inimigo fazer com que nós não venhamos nos entender. Parecer que nós falamos línguas estranhas e que não consigamos estabelecer limites ou propósitos a serem alcançados. Quando nós olhamos para tudo isso, nós descobrimos que basta pequenas mudanças. Ninguém precisa mudar por inteiro, principalmente no casamento. Se eu mudar 50% e minha mulher 50%, nós já atingimos os 100%. Um pouco de mudança em um e um pouco de mudança no outro pode fazer uma grande diferença num todo. Meu propósito aqui hoje é fazer com que a sua comunicação seja mais assertiva, assim como eu tenho tentado manter a minha, porque não é fácil, certo? Assim como minha esposa tem tentado manter a dela. E muitas vezes, quando as coisas ficam difíceis também lá em casa e no meu relacionamento. Esse dia eu estava conversando com um padre,
sobre casamento. Eu falei: reverendo, com todo respeito, o senhor só sabe de teoria. Ah, meu filho, o senhor acha que eu preciso casar para ter conhecimento de casamento? Eu falei: acho, porque falar moleza. Quero ver o senhor ter alguém lá do lado do senhor o tempo inteiro. E vamos parar com essa conversa, que nós já estamos até brigando por uma coisa que o senhor nem tem. Olha como é que o negócio é difícil. Então eu quero falar com vocês primeiro sobre propósitos, certo? Aquilo cujo qual nós vamos concentrar a nossa comunicação. O primeiro propósito é exortar, ou seja, alertar. Precisamos ficar atentos a essas informações, o que elas estão tentando nos dizer. Por exemplo, muitas vezes no ambiente de comunicação, eu vou ter que exortar alguém, ou você vai ter que alertar alguém. A comunicação vai ser exercida com o propósito de levar uma informação que você considera chave, fundamental, mas muitas vezes essa informação vai levar um nível de prejuízo ou de mudança no ouvinte, que provavelmente para ele não vai ser muito agradável. Eu vou te dar um exemplo. No auge da minha caminhada, agenda aqui e ali, pregando lá, chegando em casa, trocando de mala, vendo minha esposa de uma forma muito rápida, um dia minha mulher falou comigo assim: Cláudio, para, eu já vivi com você. Na verdade, eu fui tocar nela e ela falou assim para mim: quem é você? Eu falei assim: como assim, quem sou eu? Eu sou o chefe do ministério aqui, ué. Ela falou: não sei quem você é, cara. Você deve ser o dono do banco que saiu para ganhar dinheiro e vem aqui. Você virou um estranho, você não conversa com a gente, você não faz nada. Eu já vivi com você, Cláudio, sem seu dinheiro, mas eu não quero viver com seu dinheiro sem você. Que tipo de comunicação era essa? Exortativa. O que minha mulher está falando? Cláudio, você está fazendo falta, Cláudio. Cláudio, seja mais presente, Cláudio. Cláudio, não é assim que o negócio funciona. Sim ou não? Isso. A gente tem que ficar esperto. Estabelecer uma linha de exortação nem sempre é muito fácil quando você vai falar com alguém para corrigir posicionamento. Se você fizer da forma errada, você pode estar lutando pela causa certa, mas não atingindo o propósito que você desejar. Então, muito da nossa comunicação, elas são exortativas. O propósito é alertar, é comunicar, é corrigir. E é muito difícil ouvir isso do outro. Por quê? Porque no nosso relacionamento o outro também é culpado. Já viu aquelas pessoas que têm um comportamento de foca? Já viu? Não, vamos lá, foca. A foca faz um malabarismo, joga a bola para cima, mergulha, dá uma pirueta, vai para o cantinho e pede uma sardinha. Ela ganha a sardinha, e porque ganha a sardinha, ela volta lá para fazer de novo. E ela faz de novo, ganha outra sardinha. E a maioria de nós somos foquinha. Para mudar tem que ganhar uma sardinhazinha. Só muda se o outro muda. Ah, pastor, eu não mudo porque ele não muda. E por que ele não muda? Porque eu não mudo. E por que eu não mudo? Porque ele não muda. E por que ele não muda? Eu não mudo. E quem é que muda? Eu, que não vou ficar escutando isso. Eu vou para a próxima, para ver gente que está mudando. Tu tem que ter comportamento de tubarão. Tenta dar uma sardinha na boca do tubarão para ver. Vai ser a última sardinha que você vai dar na sua vida. Porque alguém que faz algo, não pelo se o outro vai fazer, não condicionado. Você tem que mudar por você, para você se tornar uma pessoa melhor, gente. É assim que funciona. Então, é extremamente desafiador a comunicação exortativa. Por quê? Porque normalmente nós usamos a acusação. Você é assim. Sabe por que eu faço isso? Porque você faz isso. Que você é desse jeito, porque sua mãe é assim, que seu pai é desse jeito, os meninos saíram você. Você pensa: meu Deus do céu. Aí o outro faz o quê? Vai para cima do Sabe por que eu faço isso? Porque você é desse jeito, você não arruma casa, você é porca, você é isso, você é aquilo. E aí quando você vê, você está no meio de um tiroteio de gente que está tentando acertar, sim ou não, mas está fazendo tudo errado. Então por isso o segundo propósito é inspirar, é fazer com que as pessoas consigam enxergar a necessidade. Enquanto você não descobrir que você precisa mudar, porque preste atenção, o que é defeito na gente? É igual caroço de feijão no dente. O caroço de feijão no dente, ele só é visto pelos outros, e nós ficamos rindo. Aquele caroção, todo mundo olhando, menos você. Sim ou não? Isso é defeito. Todo mundo vê, menos nós só vemos se tiver no dente do outro. Então convencer alguém, porque olha só, se o seu vizinho fala de você, ou fala demais, ele é o quê? Ele é fofoqueiro, é ou não é? É mexeriqueiro, intrometido, língua de trapo. Sim ou não? Agora, quando você fala demais, o que é que você é?
positivo, sincero, honesto, gosta de tudo certinho. Tu tá rindo de quem? De mim? Que não é. Convencer alguém, esse é o desafio. Olhar para alguém e inspirar essa pessoa a se predispor a estabelecer uma mudança. E como é que você descobre isso? Presta atenção. Se uma pessoa disser que você é um cavalo, pode ser mentira, não gosta de tu. Se 5 pessoas disser que você é um cavalo, pode ser um complô. Se 20 pessoas disser que você é um cavalo, compra uma ferradura. Porque não é possível que está todo mundo errado, só você que está certo. Se não se dá bem com o fulano, com o ciclano, brigou com o pessoal no futebol, na família, na igreja, no trabalho, no trânsito. Nossa, só encontro pessoas difíceis. Tem que sair de perto para não levar um coice, é ou não é? Então inspirar. Às vezes nós temos que conversar com pessoas para mostrar o defeito, e aí tem que ir com muita sabedoria, orando, vigiando, tateando, certo? Terceiro propósito, motivar isso. Ou seja, nós vamos comunicar a pessoas, né, em algumas ocasiões para corrigir, para exortar, né, para inspirar, mas também para motivar, para gerar nelas uma ação transformadora, para que as pessoas mudem de vida, botem em ação, né, comportamentos e atitudes que vão levar a sua vida para uma próxima fase. Eu acho que isso é um grande desafio para a maioria das pessoas. E o importante não é o que você fala, o importante é o que o outro entendeu que você quis dizer. Eu gosto de usar esse exemplo. Lá no Rio de Janeiro, na Avenida Brasil, tem um viaduto que eles chamam de viaduto dos Cabritos, e o nome do viaduto é Oscar Brito. Aí alguém falou muito rápido, viaduto Oscar Brito, e alguém entendeu, viaduto dos Cabritos. E aí o viaduto deixou de ser do Oscar Brito, o engenheiro, para ser de um quadrúpede chifrudo, porque alguém entendeu errado. A pessoa falou certo, mas o outro entendeu errado. Eu fui pregar num local lá no Rio chamado Ilha de Guaratiba. Cheguei lá, não era ilha. Eu sou muito curioso, comecei a perguntar por que o local era Ilha de Guaratiba, se não era ilha. E ninguém sabia responder. Até que eu encontrei um senhorzinho sentado, e ele me falou: "Ô, meu filho, isso é muito antigo. Há muitos anos atrás, isso aqui era uma fazenda, e pertencia a um homem só, chamado William. E o bairro era Guaratiba. Mas naquela época, esse nome era um nome muito esquisito, difícil de nós falar. William. Aí ficou Ilha de Guaratiba, lá no Ilha de Guaratiba, lá no Ilha. E o bairro, ao invés de William, virou Ilha de Guaratiba, porque alguém escutou errado. Você está rindo de quê? Isso acontece o tempo inteiro. Você fala um negócio, o outro entende outro. Quando ele fala o que ele entendeu, você descobre que não era nada disso, daquilo que você queria dizer, e a confusão está feita. Então nós precisamos corrigir, inspirar e motivar pessoas a mudarem, porque senão elas entram, ouvem e saem para viver a mesma confusão do dia a dia. Não pode. Você tem que aprender a falar, e tenha muito cuidado, porque essa questão de comunicação, ela vai muito do ambiente que a pessoa for treinada, onde ela vive. Tem palavra que no lugar significa para uma pessoa uma coisa, no outro lugar significa outra. Você pega, por exemplo, mandioca. O que é mandioca? Aipim para uns, macaxeira para outros. A mesma coisa. Língua portuguesa já tem disso, gente. Se comunicar é difícil, entende? Às vezes, esse dia eu fui num lugar aí, falei um troço, era palavrão. O cara falou: "Pastor, não pode falar isso aqui não." Eu falei: "Mas lá no Rio pode, mas aqui não pode." Eu falei: "Ó, gente, desculpa aí que eu falei um palavrão e repeti." O pastor... Mas é verdade. Há um tempo atrás a mulher me procurou, o marido divorciou dela. Desculpa aqui, estou na igreja de amigos, vou falar uma palavra chula. Sabe o que a mulher fez? Mandou o marido ir à merda. Vai à merda. E divorciou dela. Ela falou: "Pastor, que babaquice." Eu falei: "Garota, a anterior já deu prejuízo, não fala essa que eu não sei o que vai causar nele." Você pensa, eu não consegui. Ele divorciou porque na cabeça dele era uma afronta, um assente, um absurdo, um sacrilégio, um 11 de setembro, era alguma coisa altamente destrutiva. Para ela não era, e para ele era. Então você tem que descobrir que tipo de palavra você vai falar para essa pessoa, porque o que para você não é nada, para o outro pode ser coisa que ele nunca te perdoe pelo que você falou.
Então meça as suas palavras. Dê uma olhada aí na sua comunicação, certo? Quando você ouve, você precisa entender se você ouve para reagir ou para responder. O que é reação? É aquilo que quando entra a informação, fica doido, cego, cega, já fala tudo. O que é isso? É reação. Não ouça para reagir, ouça para responder. Deixa a informação entrar, pega uma corda, amarra ela dentro de tu, fala: miserável, que isso? Porque quando você responde, sai com filtro. Quando você não responde, você reage, sai sem filtro. Tem gente que não tem filtro nenhum. Fala sem pensar. Se você pensar, já pode dar trabalho. Se você não pensar, pode dar ruim. E muito, certo? Você precisa saber que vocabulário, na hora da conversa, por exemplo, o mundo feminino é um mundo muito abstrato, um mundo muito criativo, um mundo assim sensorial, uma coisa assim. Mulher vê o que não está diante dos olhos, escuta o que não foi dito, entendeu? Sente o que não está no ambiente. Isso é mulher, e você arrumou uma para tu, e agora você vai conversar com ela. Por exemplo, no vocabulário masculino, a palavrinha nunca. O que é nunca? Para o homem, nunca é o que, gente? Nunca é nunca, de nunca. Para a mulher, nunca, não é nunca de nunca. Por exemplo, a mulher de um homem fala para ele assim: você nunca me leva para sair. Semana passada te levei na casa da sua mãe, mano. Ano passado nós fomos ali em Água de Lindóia. Porque para ele nunca é nunca de, e para ela nunca não é nunca, é: tô afinzona de dar uma voltinha, poxa, me leva para sair, poxa, tô sufocada. E ela fala: nunca. Aí o cara fala: agora que eu não levo mesmo, porque ela não reconhece. Ainda faz pirraça, porque tem uns caras pirracentos, uns maridos que parecem Peter Pan, terra do nunca Cassininho. É sério, não quer crescer, entendeu? O que é nada? Olha, outra coisa, nada. Língua portuguesa tem disso, gente, ó. Me ajude aí, olha só como é que é. Nós somos salvos pela graça, mas a salvação não é de... Mas eu queria saber qual a sua. Amanhã o culto é na casa da nossa irmã. Queria dizer que hoje você está uma. Quando nós olhamos para isso, começamos a entender o que é coisa. A palavra coisa é outra situação extraordinária da língua portuguesa. Ela não fala nada, mas explica tudo. Todo mundo entende sem saber o que foi dito. Se eu estivesse aqui falando e dissesse: rapaz, estou sentindo uma coisa estranha, você sabe que tem algo de errado. Se eu dissesse: gente, a coisa está feia. Se eu dissesse: gente, eu preciso falar uma coisa contigo. E já virou até verbo. Eles estavam coisando. A palavra nada, num vocabulário, por exemplo, feminino, é uma coisa. Por exemplo, seu marido chegou em casa e ele está fechadão. E aí a senhora pergunta para ele assim: o que foi? Ele fala: nada. O que aconteceu com ele? Nada. Eu vou tomar um banho, comer alguma coisa, assistir a televisão, eu vou deitar. Mas o que houve? Nada. Aí esse cara chega em casa, pensa que a mulher dele é um homem, e ela pensa que ele é mulher. Aí olha só, ela está introvertida, fechada, aborrecida, chateada. Aí ele diz: nossa, o que houve? Aí ela diz o quê? O que ele pensa? Vou tomar um banho, vou comer alguma coisa, vou deitar e vou dormir. Porque na cabeça não aconteceu. Aí olha como é que essa mulher fica. Insensível. Será que ele não notou que eu não estou bem? Você falou nada. Nada para ele é nada. Se a senhora quer que um homem entenda que o nada é alguma coisa, explique. Ele não é discípulo de Chico Xavier. Não vai rolar. O assunto é mais sério do que você possa imaginar. Está assim de gente tendo problema com coisas extremamente simples. Então, entenda bem, tem 6 coisas ou 6 elementos que compõem uma boa comunicação. Eu vou falar rapidinho para você guardar na sua mente. O primeiro elemento de uma comunicação é o emissor, o indivíduo que vai transmitir. Ele tem que saber o que vai falar e ele tem que saber como vai falar. Tem gente que você vai conversar, a pessoa não acrescenta nada no seu saber, ainda bota dúvida naquilo que você já sabia. E no final de tudo ainda pergunta: você entendeu? Aí você, para não ter uma explicação ruim de novo, perfeitamente. Então um emissor, ok? Você tem que ser hábil. E por favor, conheça seu público, com quem eu quero falar. Por quê? Porque você vai precisar usar o código que o receptor vai ter que entender. Primeiro você tem o emissor, quem fala? O marido. Depois você tem o receptor, aquele que vai receber
né? A mensagem, a esposa. Depois você tem a mensagem, o conteúdo. E aí a pergunta é: quando o conteúdo for agradável, bom e interessante, a linha de comunicação pode ser mais tranquila. Por quê? Porque vai haver um nível mais fácil de aceitação, mais agradável. Por exemplo, vamos sentar para resolver para onde nós vamos viajar no final do ano. Normalmente essa é uma conversa mais fácil. Para onde nós vamos? Vamos para lá, vamos para a praia, vamos para o campo. Vamos sentar aqui, gente, porque a partir de hoje nós vamos ter que tirar R$3.000 do nosso orçamento. Sangue de Jesus tem poder. Senta, tirar da onde? Vai ficar sem quê? O quê? Como é que vai ser? Olha aí, gente, tirar de onde, hein? Tirar por quê? Nossa, a crise chegou aí, a culpa é do fulano. Quando o assunto é positivo, né, as coisas ficam mais fáceis. A mensagem, que tipo de mensagem é que eu estou querendo transmitir? É para o meu filho? É uma mensagem boa, agradável? Ela é fácil, né, de ser assimilada? Ela é interessante ou não? Tudo isso tem que ser avaliado na hora de se conversar. Qual é o código? É muito importante você entender isso. O código da pessoa. Não sei se vocês já leram Gary Chapman, As 5 Linguagens do Amor. Para você descobrir qual é o código da pessoa. Entendeu? Pastor, o que é isso? Por exemplo, Opa Box. Já viu a propaganda do Opa Box? Aquele celular, tem um número grandão, uma vitrola. Você já viu a propaganda disso? Aquilo é um negócio extraordinário, gente. Eu detesto, mas é bom. Porque aquilo é uma propaganda veiculada para gente da terceira idade. Então ele está numa linguagem, num código deles. A música é daquela época, a roupa é daquela época, entendeu? Está remetendo o indivíduo hoje, na época do som, de forma extraordinária, a escutar de novo o vinil. Eu fico encantado com aquilo. Eles têm vendido barbaridade. Por quê? Porque estão utilizando a comunicação focada naquele grupo de pessoas. Estão tendo êxito. É muito importante. Se eu tivesse aqui falando, tivesse um surdo, provavelmente tinha alguém aqui usando o código dos sinais. Se eu vou falar com uma criança, eu vou usar um código infantil. Então eu quero te dizer uma coisa: sua mulher tem um código. Qual, pastor? Estou lutando para descobrir da minha. Eu tenho um código de comunicação particular. Tem coisas que são universais, homens, né? Mulheres. Mas tem coisa que sou eu. Por exemplo, eu sou um cara pegajoso. Minha mulher é mais distante. Eu sou aquele cara, a gente brinca nós dois, que nós somos aquele gatinho e o gambá. Eu gosto de hoje rir. E minha mulher, é outro jeito. Isso é maravilhoso, porque minha esposa não me trouxe o que me sobra, ela me trouxe o que me falta. Porque isso é maravilhoso da vida. A vida vai trazer para perto de você pessoas que são fortes em áreas que você é fraca. Isso é a beleza da vida. Eu tenho 2 filhos, o código do meu mais velho sempre foi o desafio. E se eu quisesse que ele fizesse alguma coisa, eu falava assim: filho, deixa. Não, pode deixar. Fala, pai, o que é? Não, deixa. Eu ia pedir você um negócio, mas não vou pedir não. Eu acho que você não consegue fazer não. Eu consigo, pai, pode falar. Falei, será que você consegue mesmo? Eu consigo, pai, eu faço. Eu falava, ele ia lá, fazia tudinho, porque ele gosta do desafio. Meu mais novo, se eu falar para ele assim: filho, ele fala, oi pai. Eu falo, deixa. Ele fala, falou. Eu não é assim? Porque o meu filho mais novo não é motivado com esse código. Eu tenho que chamar meu filho mais novo e falar assim: filhão, tem um negócio ali, ó, e só você para fazer. Seu irmão não vai fazer porque não sabe. Tem que ser você, o cara. Tô cansado. Acabou de acordar, o que foi? Sonhou que estava trabalhando? Então, se você tentar usar o mesmo código para todos os filhos, não vai funcionar, entendeu? Você tem que descobrir qual é o código que leva sua mulher para a cama. 32081452, entendeu? Você tem que descobrir o código que libera o cartão de crédito. Faz parte da comunicação. Nós temos o emissor, nós temos, né, o receptor, a mensagem, o código e o contexto. O quinto é o contexto. Qual é o contexto? Qual é o ambiente? Será que é a hora? Será que é o momento? Tem coisa, gente, que não dá para resolver naquele momento. O contexto é ruim. Tem coisa que você tem que falar assim: vamos dormir? Mas agora eu não durmo mais. Tem sempre os que brigam e perdem o sono. Eu brigo, dá um sono em mim. Vamos lá, vamos. Como é que nós vamos fazer? Vamos resolver isso agora? Não, agora não. Por quê? Porque não dá. Eu estou nervoso. Quando você está nervoso, você respira menos.
seu cérebro recebe menos oxigênio, começa a não ter coordenação, irmão, entre o que tu pensa e o que tu fala. Tu fala tanta coisa que não quer, que não deve. Às vezes eu vou aconselhar casal, a mulher começa a ficar nervosa. Esse dia aconteceu isso. Ela foi ficando nervosa, o tom de voz foi aumentando, as pupilas dilatando, a boca começou a espumar. Falei, rapaz, esse troço vai dar ruim. E ela começou a falar, e ela não notou. Ela começou a falar coisas da intimidade dele que não convinha que eu soubesse. Aí eu vi a foice da morte brotar no olho dele, e ele foi ficando nervoso. Menina, a hora que ela parou, mas ele falou tanta coisa dela. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Eu fiquei com medo de ele mandar matar eu depois do gabinete, que eu sabia de muita coisa que não devia. Porque gente nervosa fala o que não deve. A senhora fica nervosa, aí seu marido fala para a senhora assim, fala baixo, e a senhora fala o quê? Eu não estou gritando, porque a hora que eu ficar nervosa, você vai ver, você não me conhece. Ele fala, eu vou matar ela aqui agora. Ela está gritando sim ou não? Sim ou não? Mas ela sabe que está gritando? Não, porque ela ficou nervosa. Não há mais coordenação entre o que ela pensa e o que ela fala. O senhor também fica nervoso e fala, você está gorda, você é isso, você não sei o que, você gasta demais, você está velha, isso, aquilo. Aí acaba a discussão, ela começa a chorar, entendeu? Porque mais vezes a mulher nem chora durante a discussão, mas depois que acaba, aí as emoções, e ela fica, eu queria saber por que você falou aquilo comigo. Ele olha para a senhora com a cara mais lavada do mundo e olha assim, ó, rapaz, eu não falei isso, você está ficando louca. Ele falou sim ou não? E sabe por que ele está fazendo isso? Porque é um covarde, dissimulado. Ah, tá vendo? Na vez dele, ele é isso. Na vez que a senhora gritou, aí não era nada. Ficou nervoso, cala essa boca, tem coisa. Na hora da briga, pega o Gil para a mão e fala, vamos orar. Quero orar. Vamos, deixa o Satanás entrar aqui não. Ele já está aqui em casa, segura na mão aqui, vamos embora na oração. Aí quem está mais calmo ora, né? E o outro fica. E às vezes quando amanhece, a própria noite de sono já resolveu o problema. Ô meu amor, bom dia. Aí você olha para a mulher, bom dia, agora de manhã, sei lá. Nossa, vou voltar para o joelho, Senhor, muito obrigado pelo milagre. Por isso que a tua palavra diz que o Senhor trabalha enquanto a gente dorme. Tem coisa que não vai dar para resolver, meu irmão. Tem coisa que não dá. E o que não dá para resolver, dobra o joelho e deixa o Eterno entrar com providência a seu respeito. É assim que funciona, não é o diálogo que vai, sabe? Aprenda a lidar com isso. Eu vejo muitas pessoas, outra coisa, descubra o que aconteceu de fato. Eu gosto dessa história de que o cara marcou um encontro amoroso com a esposa, no dia seguinte falou para ela, amor, 8 horas da noite, amanhã eu vou chegar, dá um Rivotril para essas crianças, pega aí, escolhe aí sériezinha para a gente assistir 3 de 30 minutos, faz uma saladinha, bota uma roupa de combate, que depois nós vamos pro cerol. A mulher toda animadinha fala, vamos. Dia seguinte, 8 horas, o cara não aparece. Ela com tudo pronto. Ela liga pro cara, o telefone chama, ninguém atende. 8h30, o cara ainda não chegou. Ela liga de novo, agora já deu fora de área. 9 horas, o cara não chegou. 10 horas, o infeliz não chegou. Agora nem o diabo vai lá, porque se ele for, ela entra nele. Não é nem ele que entra nela, que ela já está com... E com toda razão. O cara fez isso, um absurdo. 11 horas da noite, ele ainda não chegou. Comida fria. E ela está doida, com a faca aqui, aguardando ele chegar, e lá vem ele. Ela fala, Senhor, não precisa nem de força, só pontaria. E ela fala, eu vou matar ele. Ela tem razão, sim ou não? Claro que tem. Ela só precisa descobrir o que aconteceu para não ser injusta. Então ela agarra a faca, segura, espera ele chegar, reúne o resto das forças que sobrou para o interrogatório. O que aconteceu? É só isso que eu quero saber. Entendeu? Não quero mais nada. Falou. Aí ele diz, amor, peguei o ônibus às 18 horas. 18h15, querida. 3 assaltantes anunciaram um assalto. Levaram meu celular. Aí ela, por isso que não atendeu, né, gente? As coisas já estão esclarecendo. Aí, amor, roubou todo mundo. O ônibus foi para a delegacia. O ônibus estava lotado. Eu fui um dos últimos a fazer o boletim de ocorrência. O detetive ainda achou que eu fazia parte da quadrilha. Quase fui preso. E uma alma caridosa me deu o dinheiro para me vir. Cheguei essa hora. O que essa mulher está pensando agora? Nossa, amor, estava tão preocupada com você. Anda tudo tão violento, meu Deus. Graças a Deus que não aconteceu nada. Estava quase indo atrás de você. Porque, gente, às vezes, se gastarmos um pouco de tempo para saber o que está acontecendo com o filho, para saber o que está acontecendo com o pai. Há uns anos atrás, eu fui procurado
por uma moça que ela achou que o marido estava traindo ela. Ele estava evasivo, ele estava calado, triste, chegando em casa em horários diferentes. E aí então ela resolveu segui-lo. Encontrou ele numa praça sentado, sentou do lado dele, e quando ela sentou ele começou a chorar. E aí ela disse para ele: me fala a verdade, o que está acontecendo? Ele disse: tem 3 meses que eu perdi o emprego e eu não tive coragem de te contar. Isso estava acabando comigo. Eu resolvi continuar saindo no mesmo horário. Olha só, às vezes, se você não é capaz de falar, quantos homens hoje enfrentam problemas de impotência, ejaculação precoce, seja isso estimulado, quer por um problema de pressão, um diabetes ou qualquer outra coisa, mas não tem coragem de dizer para a esposa que está enfrentando problema nessa área, então ele evita o ato sexual, a cama. E o que a sua mulher vai pensar? Como ela vai se sentir rejeitada? Se você não esclarece, você dá margem. Mulheres que têm se afastado do marido, por quê? Porque muitas vezes tem um problema hormonal, porque está enfrentando alguma coisa, mas não tem coragem de sentar e dizer o que está acontecendo. Ah, não sabe? Então diz que tem um problema, procura um médico, porque o marido ou a esposa vai entender perfeitamente se você estiver em tratamento. Mas não, as pessoas têm vergonha, sabe? Queria lembrar vocês que quando Deus cria homem e mulher, eles estavam nus, e a nudez não era física simplesmente, não era nada disso, era uma nudez emocional. Você sabe por que o homem se veste logo depois que peca? A mensagem bíblica não é que o homem tinha vergonha de seu órgão genital perante Deus. É lógico que não, foi Deus que o criou. Aquela roupa que ele veste determina uma intimidade que foi quebrada. Nossos filhos hoje buscam por uma intimidade de comunicação. Muitas vezes nós não temos tempo para conversar com os nossos pais que já estão idosos, com o nosso cônjuge. Conversamos mais com pessoas que estão longe. Utilizamos hoje os canais de comunicação, né? Que é o sexto aqui, depois do contexto, ou seja, o ambiente, é o canal. Hoje tem gente conversando com a esposa por WhatsApp, mandando beijo. Não tem problema, filho, mas quando chegar em casa, pega o celular aí, apaga esse beijo aí e toma. Você está rindo, mas é sério, sabe? Utilizando canais de informações que não deve fazer parte do nosso convívio, do convívio do casal. Nós estamos muito atrapalhados no que diz respeito a isso, gente. Nós precisamos melhorar a nossa comunicação, e para isso, deixa eu fazer rapidinho, você vai ter que aprender a lidar com os ruídos. Ruído é aquilo que não faz parte da mensagem, mas que entra nela enquanto o outro está dizendo. Você já falou alguma coisa que o outro disse: o quê? Você está falando isso? Não estou falando nada disso não. Então o que você falou? Pronto, aí um ruído. Aqui parece que entra na mensagem para atrapalhar. Aí seu filho não te entende, você não entende ele, você não entende sua esposa. E não fique preocupado se está dando confusão no seu diálogo, não. Esse não é o pior momento. O pior momento de uma família é quando o silêncio impera. Enquanto você está tentando discutir, significa que você ainda está buscando uma solução. E por pior que seja a situação, você ainda está procurando. O problema é quando um diz assim: quer saber de uma coisa? Sobre esse assunto a gente não conversa mais. E aí a minha pergunta: não conversa por quê? Porque resolveu? Não conversa porque não tem como resolver. Outra coisa: ah, pastor, nossa comunicação é muito boa. Beleza, a minha pergunta é: qual a pauta dela? Porque tem gente que conversa muito bem sobre os outros, sobre a igreja, sobre a empresa, sobre os negócios, sobre os filhos, sobre tudo, mas nunca conversa sobre os dois. São os desafios que nós temos enfrentado hoje no nosso casamento. Aí o que as pessoas falam: ah, é incompatibilidade de gênero. Não, querido, não tem desse negócio não. Diferente nós sempre vamos ser. Mas precisamos observar umas coisinhas aqui que, se entendermos, também pode nos ajudar bastante, certo? Uma boa parte da nossa comunicação é verbal, ou seja, é aquilo que eu falo. Mas tem uma coisa muito importante: nunca fale com ironia. Você conhece alguém que é irônico? Conhece? Pois é, ninguém gosta de conversar com irônico. Amor, mamãe está vindo aqui. Criançada, vovó está vindo.
Olha que bênção. Pega os frascos de soro antiofídico. Tem gente que é mestre, certo? Outros no ápice da discussão. Isso normalmente acontece à noite em casa. À noite e em casa. No ápice da discussão para o outro. Normalmente é a mulher que faz isso. Ela olha para o marido e diz assim: você está certo. Não. Você está certo. Errado aqui sempre sou eu. Quando fala isso contigo, dá uma mistura assim de Jason, Fred Krueger e o maníaco do parque, vontade de matar. Pois é, ironia não é um bom negócio para diálogo, ok? Deixe de ser irônico. Outra coisa, né? A comunicação pode ser verbal, mas também pode ser não verbal. É aquela de postura, de expressão. Já pediu alguma coisa a alguém da sua casa, da sua família, que ele não diz não, mas age como se não quisesse, com aquela cara de: pega isso aí para mim, já vou. O que você fala? Não precisa pegar mais, eu tenho mão, eu vou lá e pego, certo? Cuidado com essas expressões, certo? Nós temos aquela comunicação simultânea que é extremamente problemática, onde todo mundo está falando ao mesmo e ninguém se entende. Nós temos aquela comunicação que vamos fazer com pessoas passivas, que praticamente não fala. É difícil viver com gente que não fala. Você não sabe o que a pessoa está pensando? Sempre quietinha, com a vozinha mansa, que tem gente que irrita. Olha como é que fala, ó. Me sobe o sangue. Porque tem gente desse jeito, gente. Tem o lerdo, o pacato. Lembra? Pacato, gato guerreiro, lembra? He-Man? Tem aquelas pessoas que você fala assim: vamos. Que você olha para o lado, cadê ela? Já foi. Cadê você? Eu estou aqui, ó. Você não falou que era para vir? Foi na minha frente. Já tem aquele que você fala: vão. Hã? Tem alguma coisa de errado? Não, para mim é o equilíbrio. O lerdo andando do lado do proativo diz para o proativo: ó, queridão, vai devagar que tu morre. E o proativo diz para o lerdo: querido, tu vai morrer aí. Mas só que nós não temos um entendimento disso. Esse é o grande problema da maioria de nós. E sabe o que é isso? Estamos sofrendo. Aí vão divorciar. Para quê? Sabe o que é mais engraçado do divórcio para mim? É que olha só, o cara que foi atropelado quer ser atropelado de novo. O cara que infartou quer infartar de novo. E o cara que casou quer casar de novo depois do divórcio. Vai atravessar a rua com alguém que foi atropelado para você ver. Que agonia. Aqui não, lá no semáforo. Vão atravessar, espera fechar. Mas não vem ninguém, carro surge do nada. Fechou, vão atravessar, espera parar, porque isso atravessa aí. Ó, irmão, vai embora, não vou andar mais contigo não, sai fora. Vai comer com quem infartou, outra agonia. Vai comer essa picanha, vai tomar essa Coca-Cola. Esse copo tem 3 colheres de açúcar. Ô maluco, eu vim comer. Isso aqui tá parecendo terrorismo. E aí a pessoa que divorciou quer casar de novo, sem corrigir nada. Por quê? Porque o outro que estava errado. Por isso eu vou falar uma coisa para você. Regrinha básica: evite casar com viúvo, porque normalmente é o bom que morre primeiro e o ruim fica. Deus está dando oportunidade para o ruim melhorar. É lógico que eu estou brincando. O que eu quero que você entenda é: escute, você veio aqui, olha só, se você veio para me ouvir, você sabe de uma coisa. Eu achei aquilo que todo ser humano emocionalmente saudável quer. Sabe o que é? Felicidade. As pessoas me ouvem só porque eu sou. Pensa num cara feliz. Sou eu. Pastor, mas o senhor é doido? Eu acho que sou. Porque se você for feliz, você quebra o sistema. O sistema tenta te convencer que você não pode ser feliz. Você é feliz com o smartphone até sair o outro. Porque quando sai o outro, você não pode ser feliz com esse que você está, que senão você quebra os negócios. Quando você fala para alguém que você: eu sou feliz. Feliz, mentiroso. As pessoas gostam de me ouvir, sabe por quê? Porque eu faço graça das desgraças. Nós temos que conhecer Deus. Porque a gente conhece a igreja, os crentes, o pastor, mas as pessoas não conhecem Deus não. Eu quero conversar um pouco com vocês sobre a proposta bíblica, a proposta de Deus para todos. Apesar de estarmos num ambiente, protestante, evangélico, gospel, eu queria que você olhasse hoje uma visão que vai além disso. Um livro que tem o interesse de mudar a vida das pessoas, certo? Quantos católicos temos aqui? Levante suas mãos, por favor, todos os católicos aqui presentes. Olha aí, quase 10%.
Olha que legal. Vamos aqui. Quantos espíritas temos aqui? Levante as mãos. Temos aí? Isso, olha aí que legal. Deus te abençoe. Isso, nós temos. Pastor, eu não tenho religião nenhuma, eu não acredito em nada, eu tenho dificuldade com essas coisas de fé, eu sou alguém de muita razão. Tem algum ateu, alguém que... Levante a mão, por favor, se tiver. Não, tem algum macumbeiro? É porque macumba é diferente de espiritismo. Se você não sabe, não põe tudo no mesmo saco que atrapalha. Tem algum muçulmano? Não. Esotérico? Budista? Tem aquele que diz assim, eu sou tudo. Tem a turma do tudo? Tem gente que diz assim, eu não sou nada. Cadê agora os evangélicos, o tal dos crentes? Isso aí, preste atenção. A mensagem é para todo mundo. Ela pode até não ser para todos, mas ela é para todo mundo, certo? Então eu queria que você entendesse que há um propósito em Deus. Foi Ele que te criou. Aí eu nem acredito nisso. Ele não tem crise. Ele sabe que te criou. Você só não sabe que foi criado por Ele. Mas isso não é difícil, é porque Ele é mais bem informado que nós. Entendeu? Então preste atenção. Eu quero que você entenda que estabelecer um estilo de vida satisfatório, aprender a lidar com as dinâmicas da vida, com as fases da vida, certo? Com os dissabores da vida, é algo que vai levar você a se relacionar melhor com você mesmo, com outras pessoas e com Deus. O texto em que lemos conta a história de um homem rico, está posicionado num dos melhores empregos da época. Ele é um cobrador de impostos do governo romano, apesar de ser um judeu. Ele é alguém bem posicionado, bem influente, é verdade, mas o estilo de vida de Zaqueu é um estilo de vida que não agrada muito à comunidade que ele está inserido. As pessoas olham para ele, certo? E colocam sobre ele, de uma forma muito enfatizada, muito enfática, certo? O título de ser um pecador. Não que os outros que estão dizendo que ele é um pecador não seja, mas é que a postura de Zaqueu se destaca, certo? Nós não temos o direito de falar do pecado dos outros, porque quando nós vamos olhar para nós, nós também vamos ver em nós algum pecado. Mas todas as vezes que alguém pratica algo que se destaca, que vai além, certo, de um estilo de vida comum, isso chama a nossa atenção, e nós começamos até a ressaltar o pecado dos outros, como se nós não tivéssemos. Então Zaqueu é alguém que, primeiro, ele não é muito agradável para seu povo, porque ele é um cidadão da cidade, trabalhando para uma nação estrangeira, para cobrar impostos de seus próprios irmãos. Ele não é bem visto, sua vida não é das melhores. Mas um belo dia, ele vai ter um encontro com Jesus, e Jesus diz a Zaqueu: eu pretendo ir à sua casa, eu pretendo estar um pouco do meu tempo com você. Desce de onde você está, desça depressa dessa árvore, porque hoje me convém ir para a sua casa. E quando Jesus vai para a casa de Zaqueu, Jesus decepciona as pessoas que estão seguindo ele. As pessoas ficam confusas de como Jesus vai perder seu tempo com um homem com um estilo de vida de Zaqueu. Então elas olham e começam a criticar não mais Zaqueu, mas sim Jesus. Como pode? Que absurdo é esse? Ele deveria estar na casa de alguém que frequenta a sinagoga, de um religioso, não de alguém. Será que ele não conhece a fama de Zaqueu? Será que ele não sabe quem ele é? Então, quando eles olharam para o estilo de vida de Zaqueu, eles viram que naquele estilo de vida parecia que Jesus não se encaixava. Então Jesus começa a ser criticado por estar ali. Mas num determinado momento, depois que a conversa já estava acontecendo, Zaqueu se levanta. E ele se levanta para declarar um novo estilo de vida, uma maneira nova que ele aprendeu com Jesus. Ele disse: olha, eu realmente não preciso de tanto para viver, então eu sou capaz de dar metade dos meus bens aos pobres. Preste atenção, porque ele não disse que daria tudo,
Ele disse: eu vou dar a metade. O que eu estou entendendo é que o estilo de vida que eu levava, parecia que quanto mais eu tivesse, melhor seria. Mas eu descobri que eu não precisava de tanto, que dava para repartir um pouco do que eu tenho com outras pessoas. Eu entendo que de alguma maneira, e ele de forma muito branda, eu prejudiquei alguém, mas eu posso restituir essas pessoas 4 vezes o que eu prejudiquei. Zaqueu está narrando no ambiente onde ele está, a nova maneira que ele planeja viver, o novo estilo de vida que ele planeja colocar em prática. Então Jesus disse: a esta casa que ainda vai continuar com metade dos bens que tem, porque descobriu, certo, que pode viver muito bem com metade de todos esses recursos. Esta casa e este homem que entendeu que ter prejudicado alguém para se beneficiar não é um bom estilo de vida, nesta casa chegou a salvação. Eu quero que você entenda, porque nós vamos começar por aqui. Nós vamos começar entendendo que a mudança de vida é simplesmente uma proposta inicial. Mudar um estilo de vida, romper com seus paradigmas, quebrar e romper com alguns valores, não é nada muito fácil, mas é possível. E essa é a proposta para quem? Para todos nós, para que possamos viver melhor com o nosso cônjuge, para aprender a vivermos melhor com a nossa família, para aprender a viver com os parentes, com funcionários, com os patrões, com vizinhos, para viver neste mundo. A mudança de vida e o estilo de vida que eu quero colocar para você hoje é um estilo de vida que tem o propósito de alcançar o que todo ser humano emocionalmente saudável deseja: ser feliz, certo? Todo mundo emocionalmente saudável quer ser feliz, sim ou não? Só o louco não quer. Não, eu não quero ser feliz, eu quero sofrer. Não, as pessoas até sofrem mesmo querendo ser feliz, certo? Então eu quero perguntar a você se você está procurando a felicidade. Provavelmente está, certo? Até pelo olhar de vocês. A grande pergunta que as pessoas fazem é: onde está a tal da felicidade? Isso. Deixa eu te perguntar. Você sabe o que é o pingo do jingolingo? Deixa eu falar de novo, porque talvez você não escutou. Você sabe o que é o pingo do jingolingo? Sabe ou não? Não sabe? Pois é, isso indica que se você achar, você não vai reconhecer. Sim ou não? Sabe qual é o grande problema das pessoas? É que elas estão procurando algo que não sabe o que é. Pastor, nunca achei a felicidade. Então tá bom, querido. Tu sabe o que é? Bom, pergunta difícil. Eu sei que eu estou procurando. Pois é, procurando o quê? A felicidade. Show de bola. E o que ela é? Sei lá. Eu conheço umas pessoas que têm dinheiro e não é feliz, então não é dinheiro. Eu conheço umas pessoas que ama e é amada e também não é feliz. Então esse negócio de amor também não é... Olha, eu sei que eu quero ser feliz, mas eu não sei o que é, mas eu estou precisando achar esse troço que eu não sei. Escute bem, porque talvez você tenha achado a felicidade, só porque como você não sabe o que é, você ainda continua procurando aquilo que tu já tem. Entendeu? Aliás, eu não vim aqui nem para explicar nada, eu vim para dificultar. Sim. Eu quero ser feliz. Então o que é felicidade? Não sei. É rir. Vai pro cerco. Se rir para você é felicidade, todo dia vá no stand-up, compra um livro de piada. Porque para você ser feliz é rir. Compra a máscara do Máscara. O grande problema é que as pessoas estão procurando algo que sequer sabe o que, e se não sabe nem o que é, quanto mais onde é que está. Então eu sei que a maioria de nós que estamos aqui, provavelmente já achamos a felicidade, mas como nós não reconhecemos, nós ainda continuamos procurando algo que já temos. É importante você entender isso. Então se você quer um estilo de vida, que o leve para ser feliz, você vai ter que aprender a lidar com algumas coisas que te colocam nesse mundo. Eu já falei disso uma vez quando eu estava falando, mas hoje eu preciso abordar isso de uma forma muito mais enfática. O que nós somos? 1 Tessalonicenses 5:23 diz que nós somos um corpo que contemos uma alma e que contemos um espírito. Então o que é um ser humano? O ser humano é corpo, alma e espírito. Repita comigo: corpo, coisas materiais, físicas,
alma, coisas emocionais, sentimentos, e espírito, coisas espirituais. Isso. Se eu quero mudar a minha vida, eu preciso entender primeiro do que ela é feita. Então a minha vida em si, no contexto global, ela é o quê? Ela é uma parte física, ela é uma parte emocional e ela é uma parte espiritual. Se eu entender que riqueza é ter muito de uma coisa só, e prosperidade é ter o bastante de todas as coisas, entendeu? Eu vou começar a entender o que é que eu preciso para ser feliz. Porque tem gente que é apenas rico. O que é o rico? O rico é aquele que tem muito de uma coisa só. O cara tem muito dinheiro, ele é rico. O cara tem muita saúde, ele é rico, certo? Aquelas pessoas que só conseguem ser bem-sucedidas numa área e ter muito de uma coisa só, dificilmente ela conseguirá ter um estilo de vida feliz. Por quê? Porque a felicidade está na prosperidade, que é ter as 3 áreas de nossa vida, ou seja, os 3 pilares que sustentam uma vida equilibrada. Isso é prosperidade. É aprender a conviver de uma forma madura com coisas materiais, é aprender a conviver de uma forma madura com coisas emocionais, é aprender a viver de uma forma madura com coisas espirituais. Algumas pessoas focam na sua vida espiritual, são pessoas que investem em sua espiritualidade, e você olha para essa pessoa, você vê nela, certo? Um desenvolvimento espiritual, mas quando o assunto são coisas materiais, ela tem dificuldade para lidar, ela não sabe gerir coisas, ela não sabe cuidar de coisas materiais, e aí ela sente uma vida incompleta. Nós temos pessoas que são capazes e capacitadíssimas para gerir coisas materiais, para fazer as coisas crescerem, para multiplicarem, certo? São pessoas que conseguem fazer manutenções em coisas materiais, mas são totalmente incapazes de gerir suas emoções. Pessoas que têm muita dificuldade para lidar com gente, ela sabe lidar com coisas, ela sabe fazer as coisas crescerem, as coisas multiplicarem, mas elas não sabem caminhar a nível emocional perto de gente. Nós temos pessoas que têm facilidade com gente, problemas com coisas materiais, problemas com coisas espirituais, ou seja, o nível. A minha proposta de trazer para você um estilo de vida é um estilo de vida que te leve a entender, certo? Que você precisa desenvolver e encontrar um ambiente salutar, saudável, materialmente, emocionalmente e espiritualmente. Aprender a lidar com... pastor, para dizer a verdade ao senhor, eu não acredito nesse negócio de espiritual não. Para mim esse negócio aí é coisa que inventaram. Então deixa eu falar uma coisa para você. Eu entendo e respeito sua postura. Mas já que você está aqui, e você não está aqui por acaso, você está aqui porque Deus te trouxe aqui. A desculpa que Ele usou para te trazer, eu já falei da outra vez. Eu não sei, pode ter sido até eu. Deus falou assim, vai lá porque o Cláudio vai estar lá. Aí um amigo seu te convidou, menino, vai lá que vai um cara engraçado, que faz umas coisas esquisitas. Ele é meio doido, mas é legal. Aí você veio. Talvez você só veio para agradar um amigo chato, que ficou falando, vão. E de tanto ele te empurrar, o carro pegou. E você veio, certo? Mas deixa eu te dar uma notícia, isso é tudo desculpa que Deus inventou para te trazer. Você só está aqui porque Ele falou assim, eu estou a fim de falar contigo e tu vai lá hoje. Eu nem acredito nisso. Pois é, isso é que é mais incrível. Você nem acredita nele e ele manda você mesmo assim. Isso é extraordinário para mim. Olha que coisa legal. Então qual é o propósito? O propósito é levar o seu estilo. Por muito tempo a igreja, eu vi o pastor falando de reforma. Por muito tempo a igreja usou o medo para aproximar as pessoas de Deus. Você usa brinco? Menina, brinco é um troço do Satanás que pode levar para... Você cortou o cabelo, sangue de Jesus tem poder, meu Deus. O cabelo era o seu véu, agora você perdeu o véu. Você usa bermuda? Menino, nunca vi um anjo de bermuda no céu. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você não pode ir, não pode ir à praia. Um cara falou comigo que ir à praia era pecado um tempo atrás. Eu falei, por quê?
pastor, aquelas mulheres tudo lá, com aquelas roupas. Eu falei, filho, vai de noite. Vai à noite que não sei. Você vai descobrir que ir à praia só de dia que é pecado. De noite não é. Ele falou, o senhor é doido. Eu falei, doido é você, rapaz. Então por muito tempo tentaram prender as pessoas pela ignorância e pelo medo. Parece que com a lei compensatória. Não faça isso, mas aí isso dá direito de você fazer isso. Se você fizer isso, ou seja, você vai compensar. Entendeu? Fala uns palavrão aqui, mas dá uma cesta básica ali. Que legal. A cesta básica fez você agora superar o palavrão. Isso a gente não tem nada disso. Salvação, segundo a Bíblia, é pela graça de Deus. Um favor que você não, mas Ele deu. Eu conheço alguém que não merece nada. Só em você pensar que alguém não merece nada, significa que você merece menos do que o outro. É sério. Então por muito tempo o estilo de vida era o medo. Vista-se todo, saia no pé. Isso, cara de crente. Esse dia o cara falou comigo, o senhor é pastor? Eu falei, sou. Ele falou, o senhor não tem cara. E pastor, eu peguei minha Bíblia e falei, mas eu sei fazer, eu só estou sem ela. Olhei para ele, botei minha Bíblia no peito. Você que é um ator? Tom Cruise, não é verdade? Deixa eu te falar, então o medo era o estilo de vida, qual era? E outra coisa, pobre, rico não é para entrar no reino do céu. Ou você tem dinheiro? Você mora numa casa boa? Eu não moro, mas você vai ver para onde eu vou. Você mora nessa terra, mas eu vou morar no céu, numa rua de ouro. É um troço muito esquisito. Era um estilo de vida muito estranho, certo? Que buscava ofuscar o brilho dos sonhos da pessoa. Aí eles diziam assim, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua? Presta atenção, o texto está certo, só está sendo lido errado. O texto está dizendo assim, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Mas o texto não está dizendo, se o homem ganhar o mundo, perde a alma. Não, a Bíblia está dizendo, ganhe o mundo, só faça uma manutenção para não perder a alma. Senão você ganha tudo aqui e vai se lascar lá com o chifrudo. Escute só, então por muito tempo o estilo de vida era o medo, a escassez, sim ou não? Sim, e aí o povo mais equilibrado olhava e dizia, esses crentes são tudo doido. E outra coisa, você tem que entender que o ambiente gospel tem tudo quanto é tipo de... Por quê? Porque é para salvar todo mundo. E se é para salvar todo mundo, tem que ter igreja para receber todo mundo. Então você já entrou num vídeo na internet que viu aquele culto do pessoal, parece Iron Maiden, parece Rock in Rio, um negócio muito doido, um centro espírita. Aquilo está errado? Não está não, é porque tem uns crentes que gostam do... Então tem... Você já viu igreja falando língua estranha? Aquele montão de gente falando? É muito estranho. É ou não é? Mas tem gente. Mas já tem igreja que se falar uma língua estranha, os outros dizem assim, fala para parar com isso aí, com essa palhaçada aí, desse negócio que ninguém está entendendo. Eu queria que você entendesse que o negócio é para todo mundo, certo? Então por muito tempo se usou um estilo de vida que pressionava o povo. Não tenha nada, você vai morar no... Isso, o céu é que importa. Isso aqui é tudo passageiro. Menino é passageiro, mas costuma durar uns 70, 80. Cuidado com esse negócio de passageiro, que e se você for ruim, demora a morrer, não é verdade? Pior. Então eu queria que você entendesse isso, porque esse foi um estilo de vida para mim que faliu, porque não prestava, focado apenas na aceitação. Agora nós migramos. Eu acho que o efeito elástico segurou tanto na aceitação que voou para longe. Hoje nós estamos na era do resultado. É todo mundo na igreja. E vir na igreja e esse Deus dá o que para nós vir aqui? Estou precisando de um carro. Fala com ele aí de um carro. Isso aí. Um carro, o melhor possível. Se estou querendo uma Ferrari, assim, é daí para cima. Não, se você analisar o estilo de vida hoje de muita gente, é um Deus utilitário que vem na igreja para distribuir. Ou você está precisando de quê? A senhora, o que é mesmo? A senhora veio? Não, estou precisando da libertação de um filho meu meio doido. Então leva. E o outro? A libertação da sogra. Só vai aumentando a dificuldade dos pedidos. Libertar a sogra já é na esfera do STF, não é verdade? Isso aí. É um ambiente que liberta criminoso. Isso aí. É só para você olhar. Nós migramos de estilos
diferentes. E todos os dois, para mim, são estilos muito ruins. Eu acho que uma vida e um estilo de vida legal é aquele pautado nos resultados. Sim ou não? Sim, você veio nesse mundo, você é feliz, casou legal, tem uns filhos maneiros, tem uma famíliazinha, não é tão saudável, mas tem a sua saúde. Não tem tanto dinheiro, mas dá para pagar o operacional. Não é uma pessoa espiritual que cospe fogo, mas lá suas labaredas. Não, na verdade. Você, entendeu? Você assim não faz amor a semana toda, mas faz de 15 em 15 dias. Não, na verdade. Você, deixa eu te falar. E depois de tudo, você tem um carrinho, uma casinha, você vive uma vida maneira, e depois, quando acabar tudo, você vai ouvir uma voz dizendo assim: vinde bendito do meu Pai, recebei por herança aquilo que está preparado. Aí você vai para o céu, uma vida com um resultado e com aceitar, uma vida só de aceitação, sem resultado. Eu não gosto. E só de resultado e sem aceitação, eu também não gosto. Só que para isso, nós cantamos uma canção extraordinária. Nós temos que conhecer Deus. Porque a gente conhece a igreja, os crentes, o pastor, mas as pessoas não conhecem Deus não. Você tem que buscar. Eu entrei na igreja para quê? Para cantar com os crentes, para cultuar com os crentes, para comemorar com os crentes, para cooperar com os crentes, mas para conhecer Deus. Pastor, eu entro na igreja assim, não sinto nada, sabe? Por isso que me desanima. Vejo o outro sentindo, ele arrepia, ele chora, ele faz assim, e eu fico assim, pensando, assim, como pode? Eu não senti nada, assim. Deixa eu falar com você, a minha preocupação não é com o que você sente aqui. A minha preocupação é o que as pessoas sentem lá fora quando você chega. Eu não estou querendo que você sinta nada. Para com esse negócio, arrepio, isso, assim, vontade de chorar. Você nem precisa estar aqui para ter. Eu, na verdade, pastor, mas... Não, eu queria que você vai saber se você está conhecendo Deus quando você chegar lá no seu trabalho, passar assim e falar assim: bom dia. E o pessoal fala assim: nossa, o fulano chegou aí, mudou o ambiente aí. Mas mudou, não falei nada, não falou, mas sei lá, um troço esquisito com a sua chegada. Aí você fala assim: é que eu não estou andando puro mais. Tem alguém dentro de mim que onde eu chego, sim, a sua casa é problemática, não vá para lá sozinho. Seu trabalho é problema, não vá para lá sozinho, porque vai dar ruim, entendeu? Seu marido é ruim, não deita com ele sozinha. Entendeu? Fala com Deus: Senhor, tá aquele homem lá, ó. Ele parece que é homem porque tem registro de nascimento. Se não tivesse, eu achava que era um bicho. Mas eu não quero deitar lá sozinho. Eu não quero. O senhor deita lá comigo. Aliás, vai ser assim: eu assim, o senhor no meio e ele lá. Eu quero propor a você um estilo de vida que Deus ande com você para onde você for, entendeu? Que faça você entender. E eu já vou te mostrar um texto bíblico que eu quero pregar nele, certo? Que eu nem estou pregando ainda. Tô só divertindo você. Então eu quero que você entenda: pastor, o que está acontecendo na minha vida? Por que está tão ruim? Porque você precisa mudar o estilo. O estilo é que está errado. Se você buscar uma vida de resultados e de aceitação, se você buscar uma vida entendendo que ela é composta de coisas materiais e você tem que supri-la, coisas emocionais e você tem que supri-la, e coisas espirituais que você tem que suprir, você vai ver que esse estilo vai te levar para uma linha moderada. E pode ser moderada crescente. Conhecer e prosseguir a conhecer, fé em fé, glória em glória. É assim que funciona. Eu expliquei uma vez, estava falando aqui de casais, só para dar um exemplo para você entender. Quantos homens aqui já não viram a esposa falando assim, ó, sabe? Tem hora que parece que eu não tenho vida. Eu tenho vontade de sumir, tem hora assim. Eu estou cansado assim de tudo, porque nessa vida eu não tenho nada. Quando a mulher fala isso para um homem, olha o que o homem fala: como assim você não tem nada? Você sabe quantas mulheres gostariam de andar no carro que tu anda? Morar na casa que tu mora? Ter a bolsa que tu tem? Por quê? Porque ela fez uma reclamação e ele cometeu o erro de, na hora de avaliar, não procurar a fonte. Então ele achou que era material quando ela disse que não tem nada, que está querendo sumir. Aí ele olha: ela tem carro, ela tem casa, ela tem bolsa, ela tem isso. Porque ele está olhando só para o físico. Aí quando ele fala tudo isso, ela fala: não é isso. Então se não é isso, por que você falou que não tem nada?
Porque eu quero romance. Eu quero conversar com você, entendeu? Eu quero que você faça massagem no meu pé, você está entendendo? Eu quero cumplicidade. Eu quero. O que ela está dizendo para ele? O meu problema não é físico, é emocional. Aí ele, revoltado: ah, é? É essa palhaçada que você quer? É isso que vai te fazer feliz? Massagem no pé, cumplicidade, essas coisas de marica. Então tá bom, vou parar minha vida para fazer massagenzinha no seu pé. Mas eu quero ver quem é que vai pagar as contas. Se você fizer massagem no pé, cumplicidade, conversar, a alma dela vai ficar feliz, sim ou não? Mas se você parar de pagar as contas, quem é que vai reclamar? O corpo. As coisas físicas, entendeu? Por exemplo, tem alguém meio doido, vem esse comportamento esquisito, e você pensa que é emocional. Às vezes não é. Tem um Satanás. O Satanás, gente, deixa eu explicar uma coisa para você. Ele não é uma alegoria. O Satanás existe. Ah, pastor, eu não acredito. Pois é. Eu estou falando sério. Tem mesmo, entendeu? Talvez não seja chifrudo, vermelho. Talvez nem seja assim. Pode aparecer um Satanás lá na sua empresa, irmão. Loura, coxa grossona, lábio carnudo, pintado, o olho piscando para tu. Você fala: aquilo é um anjo que caiu do céu, miserável. Eu queria que você entendesse. Tem coisa, querido, que não é emocional e nem física, é espírito. Tem coisa que não se resolve com carinho, com beijinho, com carro novo, com casa nova, com viagem. Tem coisa que você só resolve na sua casa, na sua família e no seu novo estilo de vida que você quer ir com sucesso, com o joelho no chão, com boca no pó, falando com Deus, pedindo a Deus para entrar com providência a seu respeito, lendo a Bíblia dentro da sua casa, botando a mão na cabeça daqueles filhos seus que parece que a mistura entre você e sua mulher não deu certo. Não é verdade? Isso, botando a mão no travesseiro desse marido da senhora e dizendo: Senhor, toma esse Shrek. E ele no outro travesseiro: Senhor, cuida da Fiona. Não é verdade? E um negócio, sim, olhe para mim. Tem coisas que você vai resolver com orar com Deus. Vai ter que acionar o mundo. Eu vou fazer aqui de uma maneira mais educada. Não vou falar os céus, o mundo espiritual, para falar para todo mundo. Mas já estou logo avisando, estou falando de Deus mesmo.